Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4, que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ao meditar sobre este versículo, logo veio em minha mente o descansar no Senhor. Temos confiado no Senhor nesse tempo de grandes aflições e incertezas? Temos confiado no Senhor diante das perdas? Temos confiado no Senhor diante da enfermidade? Temos confiado no Senhor diante das mais variadas tempestades? Temos confiado no Senhor diante dos desafios com nossos familiares? Temos confiado no Senhor diante da dificuldade financeira? Temos confiado no Senhor diante dos ataques do inimigo? Temos confiado no Senhor diante dos abatimentos da alma? Temos confiado no Senhor mesmo diante das conquistas e alegrias? Temos confiado no Senhor diante dos pensamentos diversos? Temos confiado no Senhor para retirar as raízes dos traumas, feridas e situações que nos aprisionam? Essa confiança no Senhor nos revelará a paz que reinará dentro de nós. Ser conservado em paz significa não se desgastar interiormente diante dos problemas. Justamente nos dias em que tanto se fala sobre ansiedade, angústia, estresse, depressão, síndrome de pânico, encontrar um meio divino de se conservar em paz é algo valioso. Precisamos aprender a desfrutar de sua paz, mesmo em meio à tempestade. Isso nos leva a ter convicção. Esta promessa não significa deixar de ter problemas, e sim ter paz independentemente das circunstâncias à nossa volta. Pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora é ter um coração perturbado. Mesmo antes das circunstâncias se resolverem externamente, precisamos de nosso interior em paz. Do contrário, sequer conseguiremos enxergar a luta da forma devida. Quando você se encontra em meio a lutas e adversidades, seu verdadeiro problema não é o que acontece à sua volta, e sim a maneira como você é afetado no seu interior. A verdade da palavra nunca está voltada ao aspecto exterior, e sim em como reagir interiormente. Observe o que Jesus ensinou acerca disto no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixou bem claro qual era a sua vontade, que tivéssemos paz nele e bom ânimo. Enquanto muitos se desesperam para resolver seus problemas, perdem a paz e o bom ânimo, a nossa vem de Jesus. Nossa força não vem de fora, não vem das circunstâncias, não vem do nosso modo de resolver, não vem do nosso jeitinho de fazer as coisas. Nossa força vem de dentro. Veja o que diz no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Quando estamos aflitos ou desesperados para tentar resolver alguma coisa, nos tornamos prisioneiros da situação. Mas se confiarmos inteiramente no Senhor, Ele nos levará na condição de paz, onde enxergaremos com clareza e conseguiremos resolver tudo. Nossa força vem de um coração tranquilo, em paz, que não se abate diante dos problemas. Quando nos enchemos de medo, preocupação e receio, não só não resolvemos os problemas, como acabamos criando mais um.
A paz de Deus não está ligada às nossas ações externas, mas a uma atitude interior. Observe que o Cristo nos ensinou lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Podemos dizer que Deus só dá a paz se eu me posiciono. Se não dermos o passo decisivo, que diz respeito a provar dessa paz, ela, por sua vez, não se manifestará. O apóstolo Paulo também ensinou sobre este princípio na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Precisamos entender que tudo começa com uma atitude interior nossa. Para não andar ansioso, não basta apenas você decidir isto. É preciso uma intervenção de Deus. Mas esta intervenção, por sua vez, só acontece depois de fazermos nossa parte, de confiar e de esperar nele. Observe que fé foi liberada quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha ilesos, conforme descrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos do inimigo. Apagaram a força do fogo e não o fogo. A fé nunca começa resolvendo a circunstância, mas anulando seu poder sobre nosso íntimo. Quando o fogo não tem mais poder sobre nós, é porque o milagre já começou. Deus faz uma promessa de não sermos destruídos pelos problemas. O fogo não nos consumiria e as águas não nos afogariam. O problema pode ainda estar presente, mas precisamos aprender a não nos deixar ser afetados por ele. E ao tomarmos esta decisão de não turbar nosso coração, veremos que a paz de Deus vai se manifestar em nós. Sempre que a fé opera, vai nos levar a um descanso interior, que é a certeza do agir de Deus a ponto de não mais nos preocuparmos com a adversidade. Que o Senhor te leve ao nível de intimidade e de nos exercitarmos em fé a ponto de ser conservado em paz. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado por este fôlego de vida, obrigado por nos despertar, por trazer esta renovação, este entendimento e nos levar à profundidade daquilo que o Senhor quer de nós. Que possamos descansar e confiar em Ti, pois, como o Senhor tem dito, que esta paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Então que mais este dia venha o seu reino. Estabeleça o seu querer, a sua vontade, a sua graça e a sua glória. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não nos deixe passar, ó Pai, por aquilo, Senhor, que as pessoas sugerem, mas antes aniquile e anula o poder, Pai, de toda e qualquer palavra para que a sua graça e a sua glória sejam revelados em nós, por nós e através de nós. Consagramos, Pai, mais uma vez este dia, consagramos nossas vidas diante de Ti, consagramos tudo diante do Seu altar. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, nos dê a certeza de tudo que nós temos que fazer conforme a Sua vontade e os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muito obrigado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem nos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.